Hoje eu vou conversar com o escritor Itanagé Coelho Cardoso, autor do livro Canumã, um romance, A Travessia, né, é o subtítulo, um romance munduruku, publicado pela editora Valer, de Manaus, em 2019. O Itanagé pertence ao povo munduruku do Amazonas. Ele é doutorando em educação pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em letras e artes e graduação em letras língua portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas. É professor da Secretaria de Educação e faz parte do grupo de estudos e pesquisas em educação escolar indígena e etnografia e do núcleo de estudos de linguagens da Amazônia. Em 2019, lançou esse romance que vai ser o tema da nossa conversa hoje, chamado Canumã, A Travessia. Muito obrigada, Itanagé, por aceitar o convite. Te agradeço muito pela oportunidade de conversar aqui, marcando, inclusive, o nosso programa número 50 aqui no canal. Então, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, né? É sempre bom a gente dialogar com as pessoas interessadas em conhecer um pouco da literatura produzida aqui no Amazonas, especificamente literatura indígena, né? Então, eu me sinto realmente feliz por vocês terem interesse, né, em dialogar com as perspectivas, né, dos povos indígenas. Bacana. Bom, você tem um currículo aqui todo dentro da área de letras, né? Antes da Uhum. gente conversar exatamente sobre o livro, eu queria te perguntar como é que você construiu sua relação com a literatura, com o ser professor, com a escrita literária, mas também com a escrita acadêmica, né? Já que você está aí Uhum. às vésperas de defender um doutorado também. Como é que foi sua entrada nessa área? Bom, eu sou da aldeia Quatá, né? A aldeia Quatá fica localizada no rio Canumã, que pertence ao município de Borba. Minha mãe sempre quis que nós viéssemos para a cidade para estudar, porque na época não tinha escola lá na aldeia Quatá. E aí a gente teve que ir para o município estudar aí mais 4 irmãos, né? 5 comigo. 3 irmãos e 2 irmãs. E naquela época havia uma grande necessidade do povo munduruku de a gente formar pessoas que pudessem ensinar a língua munduruku, né? Só que naquela época eu era pequeno, eu era criança praticamente, então assim, eu só brincava, né? Mas eu já ouvia muitas histórias dos antigos, né? Dos meus avós e das minhas avós, e foi isso que no ensino médio, né? No ensino médio que eu fiz aqui na capital já, eu cheguei aqui em Manaus em 2000 e fui estudar no ensino fundamental, e aí entrei no ensino médio. No ensino médio eu já inclusive tinha feito um dicionário da língua munduruku, né? Um dicionário que hoje não é uma ortografia que não está em uso, era uma ortografia antiga, né? Mas naquela época eu já tinha um bom material, que eu trabalhava com a língua já no ensino médio. Aí em 2011 eu entrei no ensino superior já com esse objetivo de trabalhar com a língua munduruku. E aí eu me aprofundei em estudos linguísticos, né? Linguística no duro mesmo, fonética, fonologia, um pouco de morfologia e sintaxe. E aí começa a minha trajetória no mundo das letras, porque eu precisava adquirir a técnica de descrição da língua para poder desenvolver trabalhos voltados para a língua munduruku. Na graduação, eu trabalhei com o discurso, meu TCC foi sobre o discurso das últimas falantes da língua, dos professores, na verdade, o discurso dos professores sobre a revitalização da língua munduruku, né? E aí teve uma turma que formou em 2000 que era a época, 2014, tinha uma turma que eu cheguei a ministrar aula lá de fonética e fonologia, né? Na verdade, eu me ofereci para ministrar uma aula porque eu já estava terminando a graduação, e aí eu tive muitas informações para trabalhar o TCC e para conseguir já arquitetar o meu projeto para o mestrado. E aí foi quando eu resolvi trabalhar no mestrado com a documentação das últimas falantes da língua munduruku do Amazonas,
né? Então, meu trabalho é sobre isso. Eu fiz uma história da língua munduruku no Amazonas e ainda quero publicar essa minha dissertação como livro. Ainda não corri atrás disso, mas eu estou tentando. E no, no doutorado, não tinha doutorado, e não tem nem, ainda hoje não tem doutorado em letras linguística aqui no Amazonas, nem na UEA, nem na UFAM. Então, eu resolvi ir para a educação, né? Para a educação, e aí eu consegui desenvolver um projeto voltado para o aperfeiçoamento do currículo de linguagem da educação escolar Munduruku. E na verdade, foi depois que eu terminei o mestrado, na entrada do doutorado, é que eu publiquei, né, lancei a obra Canumã, a Travessia. E aí entra o livro, né? Na verdade, eu comecei a escrever, e terminei, na verdade, entre aspas, né? Eu comecei a escrever o livro em 2014, quando eu estava saindo da graduação, submeti para a editora Valer gostou do livro, né? Ou seja, eles pagariam tudo, porque gostaram. Mas a livraria faliu em 2016, e aí demorou quase os 4 anos para a obra sair, né, pela editora, depois que ela se ergueu novamente, né? O livro foi lançado em 2019, eu terminei o mestrado em 2017, e em 2019 também eu já entrei no doutorado, né? Então, mas aí eu fiquei dividido entre trabalhar a língua, especificamente a língua munduruku, e a literatura, né? Por conta do romance, porque, bom, deu uma certa repercussão, mais do que eu imaginava até, porque foi recomendado, inclusive, pelo Daniel Munduruku, que é o escritor com o maior número de livros no Brasil, hoje publicados na indígena. É o primeiro romance escrito indígena escrito aqui no Amazonas. A gente já tem dificuldade para ter romancistas, digamos assim, né? E aí, na minha primeira experiência, eu já lanço um romance, que é o primeiro romance indígena, né? Por um lado é ruim, por outro lado é bom. É ruim porque eu estava começando a graduação, tem algumas coisas que precisa, talvez eu não escrevesse hoje o que eu escrevi naquela época, né? Mas não sei, também eu posso ter piorado, inclusive, né? Vai depender do próximo que sair agora, que eu já estou, né, terminando o terceiro capítulo. Então, eu comecei a falar como escritor, a partir de Canumã, né? Mais como escritor do que como pesquisador propriamente, né? Porque, né, uma coisa é a minha pesquisa de doutorado, que tem relação com o que eu penso, com o que eu escrevo e tal, mas outra coisa é o eu escritor, né? E agora eu tenho que me dividir, né, para falar, e tenho que agora falar como escritor, né? Menos como linguista e mais como escritor de literatura indígena agora, né? E ainda sou cobrado porque eu tenho que falar como escritor e ainda como, às vezes, teórico de literatura indígena agora, porque algumas pessoas acreditam a mim certa autoridade, que não sei se eu tenho ou não, isso que vai dizer o tempo, é sobre a literatura indígena, né? Então, eu gosto de dialogar e tal, mas assim, por exemplo, o Daniel ele não fala de teoria literária e tal, né? Ele só fala dos textos dele mesmo, né? E tá certo, né? Agora, como eu estou nesse campo acadêmico de produção, que tem que produzir artigos para as revistas, para melhorar, né, o índice do programa de pós-graduação e tal, e a gente tem essa responsabilidade de produzir, né? Tanto produzir a arte nossa, que é a literatura, quanto produzir textos acadêmicos mesmo, para alimentar a própria o índice, né, das nossas universidades aqui do norte do Brasil, que é difícil, assim, do nosso lugar, ter uma posição elevada nos índices de produção da CAPES, por exemplo, né, como é cobrado a gente. É isso, minha trajetória um pouco, né, dela. Você acabou adiantando algumas coisas que eu ia te perguntar mais tarde, porque uma das especificidades do seu livro é, em primeiro lugar, essa forma romance, né? E já se anuncia na capa um romance Munduruku, e a forma romance não é exatamente ainda muito cultivada pelos autores indígenas, né? Uhum. Inclusive, eu encontrei trabalhos situando o seu romance como sendo o primeiro dos escritores brasileiros, né? E, de fato, sem dúvida nenhuma, um romance, porque existe um eu que fala ali, né? Um narrador, que depois a gente descobre que vai se chamar Felipe,
que recupera sua identidade indígena por meio da memória, né? É uma memória autobiográfica, vamos dizer assim, né? É, de que modo apareceu essa forma, romance, apareceu para você? Você, quando você se propôs a se lançar na escrita literária, você já tinha imaginado que seria um romance ou como foi esse processo? Interessante, porque na época da graduação eu tinha muita vontade de escrever. Inclusive, já tinha escrito poemas e tal. Até hoje tem os poemas arquivados aqui, eu não queimei, não joguei fora, mas está aí. São poemas que hoje eu considero meio infantis, né? Feios, assim, e que eu não publicaria, mas estão guardados aí, né? É, naquela época eu comecei com um conto na graduação, porque eu queria escrever. Na verdade, eu tinha escrito outras histórias já, mais, digamos assim, fantásticas, né? Que eu tinha criado com base nos relatos da. Só que depois eu vi que dava para melhorar. E aí eu tentei melhorar com um conto que era o Canumã, que eu ia falar um pouco das vozes do passado, né, dos avós. Só que, como tinha muito conteúdo para falar, eu comecei a escrever. E aí já não era mais um conto, já começou a encabeçar outros capítulos, e assim foi, até inteirar 18 capítulos, né? Foi assim, eu escrevi de maneira muito rápida, até, né, eu acho, porque isso foi tudo dentro de menos de 5 meses. Eu acho que eu sentei para escrever e tal. Depois, é claro, eu tive que reformular algumas coisas, tirar, fazer os enxugamentos necessários, e ainda assim, a primeira versão saiu algumas coisinhas que eu não deixei passar, né? Segundo a editora, é os 5% de erro que está lá. É, tem algumas coisinhas, inclusive ortográfico mesmo, na segunda edição a gente já tirou isso, né? Foi nesse processo de escrever um conto e acabou se tornando um romance, porque tinha muita coisa para contar. E hoje eu sei que, na verdade, eu tenho certeza de que isso daí não é nem 1% do que a gente tem para contar ainda, né? Nos próximos, nos próximas temporadas, né, de produção de literatura munduruku, especificamente daqui dessa região do Amazonas. Então, mas foi difícil, porque assim, eu tive que estudar muito para fazer isso, né? Inclusive, coloco alguns períodos históricos, alguns eventos, algumas coisas assim que da época da minha mãe, muita coisa, inclusive a minha mãe me ajudou a trazer, minha avó, minha mãe, e aí eu fui estudar os livros mesmo, inclusive alguns teóricos. Tem coisas aí que, por um leitor despercebido, ele nunca vai saber a referência que eu fiz, mas eu fiz com base, inclusive, em filosofias que não são daqui, dessa região, de outros países, inclusive, mas estão aí, né, através a parte de metáforas que eu coloquei, né? E é claro, hoje eu percebo que realmente muita coisa do que eu coloquei aí eu fico assim porque são interpretações diferentes que eu tenho, né? Porque naquela época eu escrevi, não sei, eu tinha incorporado o espírito não sei de quem, aí eu consegui nesse livro aí eu gostei do que eu escrevi. Eu só acho que faltou, não sei, faltou um pouco mais de atenção para escrever, né, o livro, porque depois eu vi que daria para fazer uma leitura mais aprofundada, né, do livro. Mas, e aí eu entro com a editora, porque, por exemplo, você tocou no romance, quando eu enviei o livro para a editora, foi assim, eu imprimi, isso estava no final da graduação, eu imprimi o livro, imprimi e levei para a editora, sem a esperança de eles aceitarem a publicação, porque na época eu já sabia que era quase um sonho a gente que está saindo da graduação ter um livro dessa natureza aceito por uma editora consagrada já como era a Valê na época, que é a maior editora do norte do Brasil, que publica autores amazonenses, eles aceitarem. E aí quem gostou, na verdade, do livro foi, acho que o Tenório Teles, que leu, ele é um consultor, o Tenório Teles também é um grande escritor, né? E a Neisa Teixeira, que é filósofa, que é também uma das editoras da editora Valê, né, que coordena lá. Uma semana depois eles me ligaram e disseram, olha, a gente gostou do livro e tal, tem algumas coisas que dá para melhorar aqui. De fato, né, eles me orientaram a fazer isso, porque naquela época, imagina, mais uma vez, eu reforço, eu estava saindo da graduação. A minha cabeça estava como uma cabeça de alguém que está conhecendo o mundo da metodologia, aquela coisa toda técnica, não sei o quê, né? E aí deu certo, porque a voz que fala é uma voz antropológica também que está nos seus inícios de reflexão e tal. Então, essa linguagem, ela reflete um pouco isso, essa
essa veia antropológica, né, de alguém que está iniciando na pesquisa, não é alguém que está velho já, que né, já está cansado da vida, de tanto pensar nas questões da humanidade e tal, não. O narrador ele é um iniciante no campo acadêmico, tanto que, né, no final né, a avó pega pelo pescoço e, não, calma aí, não é assim, né? Quer dizer, foi mais ou menos nesse sentido que eu tentei desenvolver aí a reflexão que está em Kahneman, né? E a questão do romance não foi orientação minha, foi a editora. A editora, né, claro, sabida que né, entendendo a dinâmica, eu não sabia nada dessa questão de mercado, eu não sabia nem quanto eu ia ganhar ou não, eu só sabia que eu estava muito feliz porque ia ser publicado o livro. E aí resolveram colocar Romance Munduruku. A primeira edição é essa, né? Que está escrito Romance Munduruku. Foram eles que colocaram, não fui eu. Isso, essa daí. É a editora que colocou, né? Eu não desfez porque, né? Na época não tinha autoridade para nada mesmo, aí tá bom, não vai. Aí publicaram. Mas depois eu descobri, por exemplo, o Daniel ele tem um romance também, que é o Caraíba. Só que é um romance infanto-juvenil, não é um romance adulto, né? Nesse caso de Kahneman, o Kahneman é um romance adulto mesmo, a linguagem aí tem coisas aí que é para adulto, não é para criança, assim, inclusive cenas de sexo, algumas coisas assim que, né, para dar um tom de realidade mesmo, né? Que às vezes, porque o que acontece? Até hoje, os livros de literatura indígena que eu li, assim, não tratam da realidade como eu estou tratando em Kahneman. Ou a gente pega questões mitológicas e trabalha isso, ou a gente fica lendo questões mais de história mesmo, assim, do passado. Não, no Kahneman, não. No Kahneman eu tentei trazer o que é o povo indígena hoje. Né? Quem quiser saber um pouco do que é o povo indígena da atualidade e do passado, eu tentei colocar aí, inclusive com as contradições com todas as contradições que existem no meio dos povos indígenas, né? Então essa é a minha perspectiva. E aí na segunda edição a editora já tirou, né? Tirou o Romance Munduruku, deixou só romance, mas mesmo assim, né? Não precisava também porque mas eu sei a estratégia da editora, eles querem que o livro seja visualizado, então eles dão essa, né? E a própria Neisa falou, né? Também a editora lá que me garantiu que não, Munduruku é o primeiro romance indígena do Brasil. Aí eu entendi depois que então ela devia estar fazendo referência ao romance adulto, ou seja, a uma literatura que não é infanto-juvenil nem infantil, a uma literatura já adulta, porque isso tem categoria né? A gente não pode ser hipócrita e fechar os olhos para o fato de que os escritores indígenas hoje estão também produzindo para o mercado. Se a gente não tomar isso como uma realidade, eu não sei, está sendo hipócrita e negando a realidade. Né? Imagina, eu quero vender meus livros, já pensou conseguir vender um monte de livro aí para, né, inclusive para ajudar a comunidade também, né? Isso vai ser muito bom. Quer dizer, eu quero também, né, ter a fonte de... se eu pudesse viver de livros, eu vivia. Não, eu não vivo, sou professor e tal, né? Se eu tivesse tempo para escrever, com certeza eu escreveria mais e queria realmente experimentar um pouco essa vida de escritor que vive pelo seu livro, né? Como tem no Brasil, né? Tem escritores que vendem bem e que vivem da sua produção e não precisam, por exemplo, trabalhar, sei lá, 60 horas semanais para, né, para poder botar alimento dentro de casa e tal, né? É mais ou menos isso, né? Claro, é um trabalho intelectual, afinal de contas, né? Isso, Isso que você falou é muitíssimo interessante, porque eu me recordo a época quando eu fazia mestrado na Universidade Federal do Paraná, eu tinha uma colega que pesquisava, isso era 2005, 2004, 2006, ela pesquisava literatura indígena, aqui do Paraná, né? E ela frequentemente ressaltava isso, que quando ela queria procurar livros de autores indígenas, ela ia para a seção infantil das livrarias, porque os livros eles estavam classificados como literatura infanto-juvenil, mesmo não sendo o caso muitas vezes, né? Então, isso já demonstra uma mudança, me parece significativa, né, do próprio, da expectativa do mercado em relação também né, aquilo que o público também quer, né, que deseja um
tipo de literatura que, né, afinal de contas, matemática, como você diz, matemática adulta mesmo, né? E você me permite ler um trechinho aqui Aham, do livro sim, que ilustra um pouco, né, para as claro. pessoas que ainda não conhecem teu livro, né? Num determinado momento, eu acho que o narrador expressa justamente isso que você está dizendo, né? É, em conversa com a avó, né, o narrador diz assim: era comum a vovó convidar, cumprimentar e até ensinar as pessoas em sua língua materna, o Munduruku. Ela vivia se queixando que a língua estava morrendo e que os jovens não estavam aprendendo, e isso era uma grande tristeza para ela, já que durante a infância seus direitos de falar em Munduruku foram tirados pela força da colonização. Agora, pelejava para ensinar o mínimo possível às novas gerações. Felizmente, pude aprender um pouco de minha verdadeira língua, o que me causou grande estímulo em continuar com os sonhos de minha avó, o de que todo o povo aprenda novamente a língua munduruku. Confesso que, quando criança, não entendia muito bem a importância da língua para um povo, mas minha maior professora em antropologia me fez enxergar com minúcia a importância da língua na realização ou manifestação de um povo. E um pouquinho mais adiante, algumas páginas adiante, você continua e continua na conversa e diz, o narrador diz assim, né? Por um impulso da curiosidade, perguntei sobre o período em que todos falavam a língua munduruku. Embora o objetivo da minha pergunta fosse desenvolver uma história, a resposta foi curta, entretanto definidora. Dizia-me que antes tinha mais histórias para contar, mas atualmente essas histórias estão sendo esquecidas. É bem verdade que naquele ano eu não fazia ideia da profundidade dessa reflexão, considerava que eram apenas histórias. Depois de anos é que fui desenvolvendo uma percepção mais apurada dos conhecimentos tradicionais, e foi só na faculdade que compreendi a gravidade do que estava acontecendo. Todos os velhos daquela geração já percebiam isso, e a grande preocupação era de como passariam o legado aos jovens, já que esses não se interessavam mais pelas histórias. Eu achei muito interessante esse modo como o narrador ressignifica o conhecimento que ele recebeu da avó, dos mais velhos, quando criança. E eu achei muito interessante o fato de grande parte dessa ressignificação ter se dado no ambiente acadêmico, ter Uhum, se dado, né, várias vezes o narrador diz, olha, foi na escola, no fim das contas, que eu aprendi a dar valor para aquilo que eu vi enquanto era criança, né? Um conhecimento que é ressignificado, né, uhum, propriamente. Essa me parece ser um grande diferencial da tua literatura, né? uhum. Porque a violência, essa violência física, né, ela não está presente exatamente no teu livro, ela está transitando nesse espaço do simbólico mesmo, né? De Uhum. que forma que você encontrou essa voz para tratar desse aspecto do desaparecimento de uma língua, uma violência incalculável para uma cultura, para um povo, mas de uma forma diferente? É, bom, eu acho que é atual, né, aquela frase do Fernando Pessoa, né, que eu vou colocar assim, o escritor mente, né, às vezes mente que nem sente, né, mas é isso, né, a gente tem que mentir, não é mentira, né, eu sei que a mentira é uma metáfora para falar outras coisas e tal, né, para representação e tal, mas, de fato, o que o narrador ele diz é um pouco assim do que eu penso mesmo, né, então não dá para negar isso, embora haja algumas distinções, né, entre nós, mas no final das contas é isso, né? Se eu disser que não, eu tô enganando a mim mesmo, né? Então, eu poderia dizer isso, né? Como muitos escritores, não, mas é diferente, mas nesse caso aí não, realmente
foi uma grande necessidade que eu senti de mostrar o que é a realidade. Porque o que está sendo colocado e o que está sendo pressionado a ser colocado nas universidades é o que vem de fora, inclusive. Muitas vezes a universidade não quer ver a realidade nua e crua. Ela quer continuar mantendo uma aparência que não existe mais. E essa aparência que muitas vezes alguns pesquisadores querem continuar mantendo, isso alimenta, inclusive, o que vem da própria aldeia, que é isso, ou seja, alguns parentes escrevem o que a universidade quer ler e quer ouvir. Não escreve o que de fato, não escreve algo para realmente revelar as entranhas e tal, o chamado Brasil Profundo e tal. Não, é uma coisa o mais do mesmo. E eu sei que é muito importante a gente trabalhar com a literatura infanto-juvenil, mas já está na hora, e eu tô jogando esse espírito de revolta mesmo, inclusive para os jovens indígenas e para os escritores indígenas. Vamos começar a olhar um pouco mais adiante, né? Vamos começar a ocupar os espaços que historicamente foram ocupados por não indígenas. O que espaços são esses? Os espaços das grandes produções em larga escala. E quando eu digo grande produção, não quero dizer produção melhor nem pior. Eu quero dizer uma produção expandida. Vamos expandir as formas e as fórmulas de se produzir literatura. Claro, e aí existem várias formas de nós entendermos literatura. O que alguns escritores, inclusive indígenas, entendem hoje como literatura indígena? Tudo aquilo que é escrito, desde não sei, uma pintura rupestre que foi produzida por um indígena, pelos deuses indígenas no passado, até um livro de história, uma tese de doutorado, e aí vai contos e romances, ou seja, tudo entra dentro ou seja, tudo é literatura, né? Só que é o seguinte, como a gente tem que pensar mais adiante, nós temos que entender que a literatura também ela se distingue por alguns campos, né? E se a gente não fortalecer esses campos, a nossa literatura ela não vai muito longe, né? Ou seja, nós temos que amplificar, nós temos que diversificar as nossas formas de escrever literatura, porque isso para mim eu já tenho isso com muita clareza, né? Inclusive eu oriento, né? Cadê os nossos jovens revoltados com a sociedade para fazer uma síntese da sociedade brasileira e produzir uma boa literatura para ganhar, inclusive, prêmios, se for o caso? Ou será que os nossos escritores indígenas não querem ganhar prêmios? Será que eles querem escrever e não querem ganhar um jabuti, não querem ganhar um Camões, não querem... Quer dizer, né? A pessoa que fala um negócio desse, não, para mim é hipócrita, né? Porque na hora que a gente está falando, não, vamos lá, agora quando é para receber o prêmio, na hora. Imagina, quem é o escritor hoje brasileiro que não gostaria de receber um jabuti, um Camões, um Nobel? Aliás, o brasileiro não tem um Nobel, ninguém tem, né? No Brasil tem, mas né, se a gente recebesse né? A não ser que fizesse que nem o Estado negaria, né? Mas aí é uma outra história, né? Mas é isso, entendeu? Eu acho que falta espírito de revolta nos nossos jovens para... E eu acho que eu trago um pouco isso, né? Vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos aperfeiçoar as nossas técnicas de escrita, porque uma coisa é certa, nós, povos indígenas, nós adotamos a técnica de escrita ocidental, isso não vai mudar. Ou será que a gente vai começar agora a produzir nos formatos das línguas antigas? A gente não vai ter leitores. Por isso é que a literatura indígena hoje está sendo produzida na língua portuguesa. Para aqueles que leem em língua indígena, está sendo produzida para a língua indígena também, né? Mas a grande produção de literatura indígena hoje está sendo produzida em língua portuguesa. E isso tem motivo. A língua portuguesa tem maior alcance. Para aqueles povos que falam suas línguas, também tem uma produção em línguas indígenas para esses povos. Muitos povos não falam mais as suas línguas indígenas, mas também a gente está num processo de revitalização. Tem também. Mas o que nós queremos hoje, nós, povos indígenas, é sermos lidos pelo Brasil. E nós não vamos ser lidos pelo Brasil se nós não escrevermos em português. Ou seja, em formato de um livro, na forma de um conto, de uma crônica, de um romance, ou será que será que esperam que nós inventemos algum outro gênero que sejam mais, digamos assim, talvez venhamos a inventar em algum momento, mas até agora não está no nosso horizonte de visão um gênero novo que não sejam esses que nós já temos, né? Nas nossas tradições. Eu tinha uma das primeiras questões que
apareceram para mim quando eu comecei a ler o livro, o romance, está muito ligada a isso que você falou agora, que diz respeito ao público leitor, afinal de contas, né? É, existe uma discussão, quando a gente fala das literaturas africanas, por exemplo, né, a respeito do glossário, da presença de um glossário ao final dos livros de contos, dos romances, enfim, das narrativas. Não é incomum você pegar um autor, por exemplo, em língua portuguesa, vamos pegar o Mia Couto, né, que é um autor que circula bastante no Brasil, e que o livro atrás tem ali um glossário com os termos das línguas locais que são usadas no livro, né? Então, esse glossário ele aparece muitas vezes como uma referência, né, e pode facilitar o processo de aproximação do leitor com a matéria narrada, enfim, né? Porque esse, afinal de contas, é um desafio da literatura africana, vamos dizer assim, né? Que é falar para um leitor que está distante, que não conhece muitas vezes ali o que está sendo narrado, né? É, de que modo essa dimensão da recepção apareceu, se é que apareceu, né? Ao longo do processo da escrita do livro? É, você optou por manter vários termos, né, em uma língua, e eu te confesso que no início eles teve uma certa dificuldade que se esvaziou ali, a partir da página 30 ali, essa dificuldade se esvaziou e eu não tive mais esse problema, mas posso ter perdido um ou outro significado ali, né? Que tipo de desafio que você imagina que os leitores vão ter ao entrar em contato com a tua literatura ou com a literatura de outros autores? É o mesmo desafio que eles teriam com qualquer literatura. Com a literatura de Machado de Assis, com a literatura de Guimarães Rosa, com a literatura de Euclides da Cunha. Né? Por quê? Porque a literatura é isso. A literatura ela é uma proposta de criação de novos mundos. Né? E se a gente não tiver, por exemplo, essa curiosidade de querer saber quem é o outro, aí sim se esgota assim, a criatividade de tanto do escritor quanto do leitor. Né? O glossário é bem-vindo até certo ponto, mas eu não acho que isso afetaria, como você mesmo já falou, a leitura do livro. Eu acho que até fica feio um glossário, porque assim, é, eu acho que aí é o trabalho da escola fazer com que o estudante se interesse por pesquisar certos termos. No caso do Kahneman, por exemplo, muita coisa do que eu coloquei ali é da realidade amazonense e da realidade brasileira de modo geral, muitos termos. Agora, é claro, tem termos específicos, inclusive a pronúncia de termos específicos que só o Munduruku saberia. Mais específico ainda, só o Munduruku da terra indígena Quatara Laranjal saberia o que aquilo ali. Só que aí é que entra a expertise da nossa educação. Né? Cadê os nossos professores para fazer com que os seus alunos pesquisem sobre determinada cultura, para saber um determinado termo, o que significa? Porque tem hoje, com a internet ao nosso lado, né, você coloca um termo na, na, na internet aparece. Vou dar um exemplo. Estou escrevendo já, estou terminando o terceiro capítulo do romance, né, da spoiler. Por exemplo, agora vou dialogar com vários povos. Eu estou tendo que estudar a língua desses povos para escrever o próximo, agora, que agora o negócio vai, né? Agora sim, vai ser 20% na aldeia, no Rio Canumã, mas 80% fora, inclusive do Brasil, né, que se passa essas questões de uma crise identitária, né, e tal, né, para alguns, né, mas eu estou tendo que pesquisar. Por exemplo, ontem como é que eu digo, por exemplo, o branco ou não indígena na língua dos ticuna, né? E aí ontem, claro, né, eu tenho uma facilidade porque eu tenho contato com muitos, né, parentes, né, indígenas daqui do Amazonas e tal. E aí eu fui procurar saber, não falo ticuna, é evidente, né? Porque e aí eu fui procurar saber esse termo. De repente o professor pode fazer com que o seu aluno procure também. É claro que é uma pesquisa mais elaborada, é claro, porque eu estou produzindo um livro, que é um outro romance, não vou negar, mas isso exige pesquisa. Eu passei 3 meses pregado num parágrafo só, parado ali, tentando, porque às vezes né, eu tinha que fazer outras coisas, às vezes para atender outra demanda de algum lugar, e eu fiquei parado.
né, agora estou dando continuidade, mas, assim, para escrever, por exemplo, um parágrafo, o pesquisador tem que ler pelo menos uns 10 livros, numa média. E aí, livros que eu digo inclui tudo, inclui cartilhas que foram produzidas no passado, né, inclui e outros romances, por exemplo, para a gente ter ideia, né, para a gente, não, de repente, não fazer o mais do mesmo também, né? A ideia é essa, a gente não escrever, falar a mesma coisa do mesmo jeito, né? Às vezes a gente pode falar da mesma coisa, mas de um jeito diferente, um jeito que pode, entendeu, revelar uma outra percepção da nossa alma, vamos colocar assim, né? Então, é isso. E aí eu acho que a curiosidade é que vai levar o autor e o leitor perspicaz, eu vou colocar assim, digamos, a zerar a leitura do livro, né? Aliás, que nunca zera, né? Eu acho que um livro que realmente ele é um livro um livro espirituoso, digamos assim, eu vou colocar assim, né? É um livro profundo, a leitura nunca se esgota, né? Tanto é que realmente os nossos grandes escritores estão aí, não se esgotam as formas de interpretação e tal, né? Eu quero chegar lá um dia, né? Um dia talvez eu chegue e tal, mas isso é o tempo que vai dizer. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter essa curiosidade, essa ousadia de questionar e de pesquisar as coisas do livro, né? Porque senão fica muito fácil. Ou seja, você dá uma coisa para a pessoa e já dá a fórmula de entendimento daquilo ali, né? Assim, eu acho, para mim, é claro, minha percepção, a percepção de alguém que pode mudar, inclusive, que amanhã eu posso falar outra coisa, mas até agora eu acho que um glossário, não sei, para mim, eu acho, para textos que têm um, um volume de páginas maiores, digamos assim, ou textos mais extensos, fica mais complicado, né? Agora, claro, podem haver indígenas que também acreditem que um glossário nos livros pode melhorar o entendimento da obra. Por exemplo, eu leio, quer dizer, estou me tomando como referência que é um erro também, né? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha sobrinha que está no ensino superior, né? Ela lê, já está na graduação e tal, que também está ali entre os menores índices de leitores do Brasil, né? Que são já os graduandos. Mas qual é a ideia? É mostrar que eles têm que pesquisar, que a leitura exige pesquisa, a leitura exige suor. Ler não é fácil. As pessoas que falam, eu gosto de ler, calma aí. Por exemplo, eu não escrevo porque eu gosto, eu não escrevo porque eu escrevo porque é necessário, é uma questão de sobrevivência nós, dos povos indígenas, né? Que já assim, não sei, né? Tem gente que fala que é gostoso escrever. Bom, eu às vezes já fiquei sem dormir porque estou escrevendo. Assim, aquela coisa fica na minha. Você que já escreveu uma tese, uma dissertação, sabe como é isso, né? Você fica angustiada, entediada porque os personagens fogem, não querem conversar, não querem dialogar, se escondem, e aí fica lá, meu Deus, como é que eu vou agora fazer com essa personagem que não quer se revelar para mim e tal? Quer dizer, tudo isso, né? Imagina, então, já que o escritor teve o trabalho de montar o negócio ali, o leitor tem que também ter o mínimo de trabalho para, né, fazer o seu dever de casa, que é investigar o mínimo possível dessas histórias, porque, porque eu acho que é assim, né? Que o mundo funciona. Se a gente não tiver essa força de vontade de querer aprender cada vez mais, a gente não vai muito longe nas nossas interpretações. Certamente, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente consultar no mapa, né? A gente vai descobrir onde é o No rio, mapa, exatamente. a primeira coisa que você faz. Depois, obviamente, você vai ali vai procurar outros materiais, né? Como você disse, né? A internet está aí. E, enfim, encontrei algumas coisas bastante interessantes aqui sobre, inclusive, projetos educacionais, né, que foram desenvolvidos com os Munduruku tem um projeto aqui que até eu tenho o link aqui. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa ainda, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas com quem a gente conversa aqui, né? A gente conversa virtualmente, mas não conversa. E a gente teve a oportunidade de trocar meia dúzia de palavras ali, justamente no congresso da Abralic, né? Uhum. Do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada,
estava presente, eu não pude assistir sua comunicação, porque eu já voltei na sexta-feira mesmo, né? Mas nós ouvimos uma fala bastante poderosa da Graça Graúna, escritora Uhum. e professora, né? É, encaminhando nossa conversa aqui para o final, teria mais coisa para falar, mas é, quais são os desafios que você vê? Que tipo de desafios que a literatura indígena impõe para a crítica literária, na tua opinião? É, a, até saiu uma nova edição do Macunaíma, agora, com um pós-fácil da Truduado Rico, Uhum. e ela fala justamente disso, né, de que a crítica literária é ela fala assim, um território hostil ao indígena, né? Uhum. Quais são os desafios que essa nova produção literária indígena vai trazer para a crítica literária na tua visão? Bom, a crítica literária é hostil a si própria, porque o que acontece, né? A crítica ela só consegue sobreviver se ela conseguir se superar constantemente, senão ela não consegue sobreviver. Né? Isso desde os formalistas russos e tal, entendeu? Aliás, desde Aristóteles, né? Que é como começa lá. Mas se a crítica não tiver a capacidade de se reformular, de se ressignificar, ela vai ficar obsoleta, ela não vai servir para nada. Né? Então, o que eu penso é isso. Né? O que a crítica a respeito, o que a literatura indígena está fazendo hoje é pressionar a crítica a se reformular também. Olha, vamos ampliar o campo de visão. Né? O campo de visão não está só, inclusive, no sul, no sudeste, onde a maior massa de crítica foi produzida. Né? E aí vem a questão de Mário de Andrade, Macunaíma. Né? Vamos lá, né? Macunaíma, quem eram as principais referências de Mário de Andrade, que ele considerava pessoas assim que os grandes pensadores do Brasil. Né? Vamos pegar o Koch-Grünberg, vamos pegar o João Barbosa Rodrigues, vamos pegar Spix Martins, por exemplo, né? que ele lia, inclusive, no original. Todas essas pessoas que realmente, de fato, produziram muita coisa sobre o Brasil e muito boas, pensavam nas culturas indígenas como algo inferior mesmo. Eles pensavam assim. Inclusive, Carl Grunberg tratava as histórias de origem dos povos Taripang, por exemplo, como lendas. Assim como Barbosa Rodrigues documentava as histórias de origem dos povos da Amazônia como lenda. E isso entrou na crítica literária, ou seja, as histórias de origem dos povos entrou na crítica literária como lenda. E aí, entrando como lenda, isso é só um passo para você estigmatizar essas histórias. E foi disso que a literatura modernista, por exemplo, se alimentou. Eu tenho que dizer, infelizmente. Né? E a crítica deixou passar. Por quê? Porque, como a gente é refém do nosso tempo. Mário de Andrade era refém do tempo dele, assim como os modernistas eram reféns dos seus tempos. Eles não poderiam saber o que aconteceria depois. Então, mas o que acontece? A crítica não se reformulou desde essa época. A crítica continua a mesma. Né? Ou olhando pela perspectiva estruturalista, né? Tentando argumentar a necessidade de se ler Macunaíma, e por outro também, por uma visão mais interacionista, também tentou se argumentar a importância da obra, principalmente de Macunaíma, que é a obra que é a mais badalada, é a mais visualizada. Se você for nas redes sociais, no YouTube, colocar Macunaíma, é uma das obras mais ouvidas em audiobook, mais visualizadas, que tem mais que tem mais aquelas pessoas que falam, né, que trabalham com livro, com divulgação e tal. Ou seja, é uma obra hoje, nos termos da linguagem da internet, mais visualizada, que hoje é o que dá. A gente mede a popularidade de uma coisa pela visualização. Hoje é assim. E se a gente for hoje na internet e buscar assim, esse índice de Macunaíma, a gente vai entender que, em relação a outras obras, ele supera muito outras obras. Só que é o seguinte, Macunaíma ele pode ser uma obra interessante do ponto de vista do não indígena. Aí pode ser interessante. Agora, do ponto de vista do centro de valor indígena, eu não vejo. Eu não vejo Macunaíma como uma obra, por mais que eu entenda que Macunaíma é uma obra que tentou, que é uma carnavalização do que era a crítica, inclusive anterior a Mário de Andrade,
né? Eu entendo isso, eu entendo que ele tentou carnavalizar todo o movimento justamente para dar uma renovada, só que ele fez isso não levando em consideração a estigmatização que já havia acontecido com as narrativas dos povos indígenas. E aí ele lança um signo ideológico em sua obra que justificou, inclusive, o extermínio dos povos indígenas, né? Que todo mundo conhece, ai que preguiça. Ai que preguiça. E aí esse termo entra no vocabulário de um professor desavisado de uma escola e ele vai reproduzir isso para os seus alunos como se fosse uma característica do povo indígena. E, de fato, isso está em Macunaíma. A preguiça como uma característica do povo indígena. E aí, para argumentar e para, né, fazerem ali uma acrobacia intelectual, teórica, né? Não, mas a preguiça ela tem um valor estético, que não, calma aí, né? Se você for falar com qualquer parente, ele vai puxar esse termo e vai saber que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós foram estigmatizados porque eram também considerados como preguiçosos. E aí isso entra no vocabulário de uma escola, de toda uma discussão, para dizer que... Porque assim, Macunaíma é vista, né? 3 centros de valores, o negro, o indígena e o branco. O centro de valor que mais se destaca ali, de longe, é o centro de valor indígena. Porque entra na discussão, na escola, pela obra Macunaíma, Mário de Andrade, que aí vai se argumentar sobre questões indígenas e tal. E aí vem essa questão da preguiça, né? Ou seja, é como se estivessem dizendo para um aluno de qualquer escola que uma das características dos povos é a preguiça. E aí eu não estou falando do leitor teórico que é a gente, um leitor especializado e tal, não. Eu estou falando de um cidadão comum, de uma escola pública, que sequer sabe o que vai comer e que não quer saber se aquilo ali foi uma carnavalização, ele só sabe que Macunaíma relaciona a povo indígena que relaciona a preguiça. Pronto. É isso que fica. E por incrível que pareça, alguns professores acham mesmo que é isso também. E levam isso para frente, né? Como eu disse, Mário de Andrade era refém do seu tempo, né? A teoria precisa ser ressignificada e ela não foi ressignificada do ponto de vista dos povos indígenas. Agora é que passa a ser. E ainda assim a academia resiste, né? No sentido de, não, Mário de Andrade era um gênio. Genial, o cara mudou muita coisa no Brasil. Só que é o seguinte, já foi o tempo, né? Vamos dar uma avançada aí, né? Agora os povos indígenas estão também falando. Vamos ouvir um pouquinho o que eles têm a dizer para daí a gente fazer análise com mais circunspecção, né? De Macunaíma, né? Porque não dá para negar o fato que Macunaíma hoje nas escolas é a obra mais lida, mais comentada do que a maioria das obras. Então, quer dizer, né, eu acho que a gente tem que, para arrematar já aquela tua questão, né, a teoria precisa, ela necessita se ressignificar, senão ela própria vai ficar obsoleta, porque a literatura não precisa de teoria para sobreviver, ela sobrevive por si só. Agora, a crítica e a teoria, ela precisa da literatura, e de uma literatura atualizada, com as vozes dos povos, hoje, especificamente povos indígenas e povos afro-brasileiros, que viveram historicamente à margem das grandes produções literárias, agora que começa a entrar, né? Então é isso, né, que eu tenho para dizer. Perfeito, perfeito. E como que você vê, então, para a gente terminar essa atuação dos intelectuais indígenas em um mundo de redes sociais agora, né? As redes sociais são um modo de aproximação com os leitores. Como é que tem sido a recepção do teu livro? As pessoas conversam com você, vai ter uma segunda edição, né? Então, quer dizer, é um livro que está sendo lido, né? Isso. Bom, a editora recentemente me deu uma boa perspectiva, né, para o futuro, porque estão com os projetos aí, o livro vai vender em larga escala, e aí vai entrar junto com os grandes romances também, né, para um projeto que vai sair. E eu estou gostando porque a gente está tendo visibilidade, a gente está falando, né, as pessoas estão ouvindo,
Agora sim, eu quero puxar, né? Puxar quem eu puder puxar para esse campo também. Né? Eu não posso dizer que eu não estou aqui porque eu estou aqui, né? Então eu faço parte do campo da intelectualidade, eu não posso negar isso. Né? Então, ou seja, eu estou entre a minoria da minoria que é doutor no Brasil e que tem a responsabilidade de trabalhar para que a gente crie um país mais solidário com as pessoas. Então, esse é um objetivo. E as redes sociais têm servido como uma grande ferramenta de divulgação dessas ideias. Né? Agora a gente está saindo, a pandemia né, passou, agora a gente vai começar talvez a viajar, como aconteceu na Bralic, né, a gente falou e tal. Os povos estão. Agora, aqui no Amazonas, vai ter a Década Internacional das Línguas Indígenas, que vai ser mês que vem, no dia 9 ao dia 11, em que muitos povos vão participar, a ministra dos povos originários vai estar presente, e a gente vai falar e vai colocar nossa pauta, que é a pauta da promoção das línguas indígenas no Brasil. Né? Então, e aí, no meu caso, a literatura, né? Agora, especificamente, eu não sei como é que eu vou conseguir convencer as pessoas de que a língua e a literatura elas têm que caminhar juntas, porque o que eu vejo em alguns momentos é assim, parece que os estudiosos da linguística eles não entendem muito da literatura e a literatura não entende muito da linguística. Eu acho que tem que haver um casamento aí, tem que haver uma união. Né? Até porque eu acredito que é pela literatura que nós vamos criar nos povos indígenas e nos povos não indígenas o sentimento de um sentimento positivo em relação às culturas e às línguas indígenas. É pela leitura, é pela literatura, e eu acredito muito nisso. Então, é nesse sentido que o Canomã está saindo. Semana passada eu dei uma entrevista para uma rede de TV que saiu, inclusive, né, na crítica da Record, aqui, a crítica filha da Record, saiu durante o dia todo, em todas as programações, né, saiu que foi sobre o Dia do Escritor, ontem, inclusive. Né, o Dia do Escritor foi ontem, e aí saiu as reportagens, ou seja, a gente está tendo visibilidade ainda, né? Agora eu quero, não vou negar, não. Eu quero que a gente consiga ser visto pelo Brasil todo, assim como está tendo a visibilização, né? As mulheres indígenas estão tendo uma grande força, né, para levar a literatura indígena para o Brasil afora e internacionalmente também está acontecendo. Né? E eu acho isso muito bom. Durante tanto tempo as mulheres viveram marginalizadas, inclusive entre os povos indígenas. Né? Agora, com a força que elas estão tendo agora, né, a coisa está ficando melhor. Né? Elas estão falando também. Então, acho que é nesse sentido. Né? A gente só está começando, a gente está no processo de início ainda. Né? Daqui a uma década, pode escrever aí, né? Já vai ter para mais de 20 romances escritos. 20, 30, 40, talvez até mais de 100. O que, Certamente, né? Se considerar, né, o quanto avançou aí nesses últimos 20 anos, né, é realmente bastante impressionante. Puxa, muito obrigada, Itanagé, pela conversa, foi realmente excelente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para as pessoas que se interessarem encontrarem o teu livro. Está saindo uma segunda edição, já saiu? já saiu, Já tem, tá. já. Então aí Porque assim, né, só para constar, né? Por exemplo, tá aqui, eu tô com umas caixas de livro aqui atrás, mas eu não vendo, né? Tá aí. Inclusive, a semana passada eu dei um monte de livro para os parentes, né? Para que, Uhum. assim, eu deveria estar vendendo, né? Para ganhar alguma coisa, mas não, porque assim, eu não sei nem vender, né? Eu tenho outras coisas para fazer, e aí o livro ficou aí. Normalmente aí, os livros vão sumindo, e aí depois não tem mais. Aí eu tenho que recorrer a valer de novo. Eu confesso que tive uma certa dificuldade em encontrar, para falar a verdade, sabe? Eu tive uma dificuldade, tive uma venda cancelada, eu tive que fazer uma certa garimpagem aí para conseguir. Então, se de repente você deixar aí o seu contato, as pessoas podem, porque vale muito a pena. Legal. Acho que é Legal. Puxa, que bom, que bom. uma leitura excelente mesmo, gostei muito. Tá? Então, tá bom, te agradeço mais uma vez pela conversa, foi muito bacana. A gente está realmente muito feliz de poder contar com você, ainda mais celebrando aqui a nossa gravação número 50, né? Começamos de uma maneira bastante despretensiosa, estamos aí conseguindo levar adiante esse projeto também de aproximar leitores e escritores e a literatura produzida aí no
no mundo, afinal de contas. Muito obrigada, viu? Uhum. Agradeço o convite. Então tá bom. Então, agradeço a vocês que assistiram a nossa conversa e na semana que vem a gente traz uma outra conversa sobre outro livro. Até lá!